Fala pessoal, já estamos aí ao vivo para a nossa super aula de final de ano aqui. Hoje o tema guia definitivo dos dividendos. Vamos chegando aí, o pessoal já está entrando. Vamos me confirmando aí, som, imagem, tá tudo beleza para vocês? Vocês estão me vendo, me escutando, beleza? Me confirmem aí nos comentários, que eu estou de olho nos comentários aqui agora. Tudo certinho? Pelo visto tudo certo, né? Tô vendo aqui os comentários de vocês. Tá chegando aí o Gabriel. Wesley já confirmou que tá tudo certo. Então vamos. Essa live, pessoal, tá? O guia definitivo dos dividendos vai desmistificar de verdade tudo aquilo que você achava que você entendia sobre dividendos em fundos imobiliários, tá? Então vou te mostrar aqui realmente o passo a passo. Isso aqui é uma mina de ouro, tá? Muitas pessoas aí cobram algumas dezenas de reais aí para te explicar isso que eu vou te explicar só na aula de hoje, né? Então, muitas pessoas realmente fazem um curso de fundo imobiliário só para explicar isso aqui. Então, assim, envia essa aula para uma pessoa que você sabe que precisa aprender de uma vez por todas a investir em fundos imobiliários, né? Vamos começar 2021 virando essa chave aí. Vamos começar 2021 dando gás. Você investir esse mês de dezembro em fundos imobiliários, janeiro seu dividendo já está na conta, tá bom? Então eu quero que você já saia dessa aula de hoje com estratégia já pronta, já montada, para que em janeiro os dividendos já reflitam tudo que você vai aprender hoje, tá? Então aperta aí no aviãozinho, quem tiver com a bolinha verde é porque tá online, tá? Manda para essa pessoa agora, tá bom? E também curte aí a live para que ela chegue a mais pessoas. Então vamos dar início, tá bom? Enquanto o pessoal tá entrando aí, eu vou desligar o chat, né? Porque como aqui é uma aula para vocês prestarem bem atenção no conteúdo que eu vou passar, beleza? Vou desligar aqui os comentários, ativei os comentários e já tem uns 2 minutinhos que a gente iniciou. Vamos lá, já deu tempo aí todo mundo ir entrando. Então vamos lá, pessoal. Aula, o guia definitivo dos dividendos, tá? Então, para que eu montei essa aula? Primeiramente, para todas aquelas pessoas que chegavam para mim e perguntavam: Gabriel, eu tenho um valor X, quanto que isso pode render em fundos imobiliários? Depende, tá? Então eu quero que você saiba aqui fazer os fundos imobiliários trabalharem para você da maneira que você realmente precisa. Se você quer receber, eu tenho X para investir, eu quero receber esse valor, é isso que eu quero fazer com você. Sei lá, eu tenho 200 mil, eu tenho 100 mil, eu tenho 50 mil, eu tenho 20 mil para investir e eu quero receber todo mês tanto, pelo menos tanto. Eu quero chegar a tanto. É isso que você vai aprender na aula de hoje. Eu vou te mostrar a realidade, né? As possibilidades que o fundo imobiliário pode te entregar. Desde das possibilidades mais conservadoras até as possibilidades mais agressivas, tá? Então, tudo que eu falar aqui hoje está dentro, sim, da realidade dos fundos imobiliários. Eu não estou mudando nenhum número, nenhum dado, nada do tipo. Tudo que eu passar por aqui é 100% real do que já aconteceu, do que já vem acontecendo, na verdade, né? Porque eu não gosto de pegar fatos isolados, mas sim de médias, tá? Então, tudo que você vai ver aqui está dentro, sim, da realidade que você pode alcançar na prática. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, né? Para receber dividendos, né? Porque hoje a nossa aula é focada em dividendos, tá? Lógico que a gente não deixa de lado a questão da valorização por cota, da valorização patrimonial, mas o foco hoje é realmente os dividendos, beleza? E para você receber seus dividendos aí todos os meses, né, você tem que ter uma estratégia. Então, qual é a primeira estratégia? É saber no que investir. Então eu botei aqui um confronto entre fundos imobiliários e ações boas pagadoras de dividendos, né? Porque a gente também não pode considerar esse ativo. Logicamente, fundos imobiliários têm pela sua principal função, sim, distribuir dividendos ali no mês a mês. Já a ação não. Tem ação que não paga dividendo, tem ação que paga uma vez por ano, 2 vezes, 3 vezes e por aí vai, tá? Mas não é porque eu, Gabriel, tenho uma estratégia voltada 100% a fundos imobiliários que eu não vou te falar que você pode também ter como opção ter ações boas pagadoras de dividendos na sua carteira, tá? Então, o que você primeiro precisa delimitar? A sua estratégia. O que você vai fazer? Você
é aquela pessoa que estuda mais fundos imobiliários, que se identifica mais como fundos imobiliários, assim como eu, e quer ter uma estratégia 100% em FIIs, excelente, né? Para receber dividendos todos os meses, realmente eu acho que fundos imobiliários, sem dúvida, se fosse para escolher um único ativo, seriam os fundos imobiliários. Mas se você também gosta de fundos imobiliários, mas se identifica também com ações, quer ter um pezinho lá nas ações também e quer fazer uma carteira mista entre ambos, ok, também, você vai ter excelentes resultados também, ok? Então assim, se identifique primeiro, tá? Qual a estratégia que você vai tomar? É 100% fundos imobiliários? É fundos imobiliários e ações? É mais ações? Ou então é uma mistura dos dois, tá? Isso aí que você tem que delimitar a primeira parte. É ter uma estratégia no de onde vai vir essa grana, tá? E também tem que se levar em conta o seu perfil como investidor. Isso aqui não pode ficar de fora nunca. O perfil é extremamente importante, tá? Você se conhecer como investidor é o que vai delimitar todos os seus resultados, tá? Porque eu falo assim, existem pessoas que têm um perfil de risco menor. Tem pessoas que realmente não querem ver seu patrimônio com altas volatilidades. Tem pessoas que preferem ter uma previsibilidade maior naquele dividendo, tá? Então assim, uma pessoa quer, sei lá, investir 200 mil em fundos imobiliários e ver aqueles 200 mil render entre 1.000 e 1.500 todos os meses. E para ela tá excelente aquilo ali. Ela quer ter uma previsibilidade. Já tem pessoas que não, que são mais agressivas. Quer colocar esses mesmos 200 mil para render 2 mil por mês. 2.500 por mês. Tá? E tem pessoas que não. Tem um perfil um pouco mais conservador. Então, em uma média, né, eu trouxe aqui os 3 casos. Perfil conservador, perfil moderado e perfil agressivo. Tá? Então, perfil conservador, uma carteira bem diversificada, principalmente de fundos imobiliários, né, porque é o nosso foco aqui, iria te render algo em torno do 0,5% ao mês. Tá? Então, seria uma carteira de 100 mil investido, iria te render algo em torno dos R$500. Um perfil conservador, bem diversificado, bem seguro, com previsibilidade. Já um perfil mais moderado, né, um perfil ali que tenha traços conservadores, mas também puxa um pouco para o lado agressivo, eu ainda vou explicar tudo isso um pouquinho mais para frente, tá? Quais fundos imobiliários você deve ir em cada perfil, pode ficar tranquilo. Ficaria no algo em torno dos 0,7%, né? Então os mesmos 100 mil iriam render algo em torno aí dos R$700 mês, tá? De dividendos. E o perfil agressivo é 1% em média. Mas sabemos que hoje tem fundos imobiliários que dão opção até maiores, né? Então os mesmos 100 mil iam render R$1.000 acima, até R$1.500, a depender da carteira, dá sim para você conseguir aí no mês a mês. 1%, 1,2%, 1,5% até acima, dependendo aí dos fundos imobiliários que você colocar dentro da sua carteira. Beleza, pessoal? Então vamos dar sequência. E fica até o final da live, porque no final da live tem uma super surpresa para quem chegar até lá. Tá? Não saia antes não, senão você vai perder e vai se arrepender muito. Fica até o final. Seguindo. Para quem estava comigo no último desafio que eu fiz, para quem não sabe, o desafio foi 5 dias seguidos de lives, né? Foram aulas que eu dei aqui durante uma semana inteira. Eu trouxe essa classificação aqui, ó. Fundo imobiliário de valorização e fundo imobiliário de renda, tá? Lembrando, isso não é nenhum tipo de classificação oficial, é uma classificação que eu, Gabriel, inventei para dar aula, né? Fui eu que criei para dar aula, para ser mais didático, para o pessoal entender de uma maneira mais simples, tá? Então, dividi os fundos imobiliários aí em dois tipos. Os fundos voltados mais à valorização e os fundos voltados à renda, tá? Lembrando que não é porque o fundo imobiliário é de valorização que ele não vai render dividendo no mês a mês, vai sim. E também não é porque o fundo é de renda que ele não vai se valorizar, tá? Então assim, como foco maior, os fundos de valorização, eles tendem a se valorizar e tem um dividendo menor em comparação com os de renda. E o inverso aqui é verdadeiro. Os de renda têm um dividendo maior, mas a tendência de valorização no médio e longo prazo é menor do que os fundos imobiliários de valorização. Beleza? Então, só para ficar bem claro aí na cabeça de vocês. Então, vamos seguir. Quais seriam esses fundos de valorização? De fato, seriam aqueles fundos de tijolo, no geral de tijolo. E aí a gente vai ter shopping, laje, galpão,
varejo, a gente tem agência bancária, a gente tem hospital, a gente tem educacional, entre outros. A gente tem vários tipos aí de fundos imobiliários de tijolo. Por que, se você parar e me perguntar assim, por que, Gabriel, você fala que esses fundos são mais para valorização do que realmente para altos dividendos? Primeiro fato, fundos imobiliários desse tipo, em muitos dos casos, possuem contratos atípicos, contratos longos, né? E esses contratos realmente trazem uma maior segurança e previsibilidade no rendimento mensal daquele fundo, tá? Você pode pegar aí vários fundos de galpão que você vai ver no mês a mês ele entregando basicamente a mesma coisa. E se não for a mesma coisa, tá? A previsibilidade é muito grande. Então, assim, o mercado precifica esse tipo de fundo imobiliário mais caro, né? Se você for olhar a questão do PVP de um fundo de tijolo, dos bons fundos de tijolo, você vai ver que o PVP é bem descolado, 1,2, 1,3, 1,4. Aí depende até de como o mercado está. No mercado mais aquecido pode chegar até 1,5, né? Por conta disso, por conta de segurança, de contratos fortes, de muitas vezes de inquilinos que têm um risco de crédito baixo, de previsibilidade, de recebimento de dividendo, né? Então, o que acaba acontecendo? O preço da cota se descola, o dividendo se mantém e o dividend yield cai, entendeu? Então, assim, a ideia nesses fundos aqui, além, logicamente, dos dividendos, é a questão da valorização ali ao longo do tempo. E outro ponto, bons imóveis, imóveis de qualidade, ao longo dos anos tendem a se valorizar. Olha aí a questão aí de vários fundos que agora, entre final de novembro agora e início de dezembro, estão fazendo a revisional, né? Os imóveis estão sofrendo aí novas avaliações e muitos tiveram saldo positivo, né? Então o valor patrimonial está subindo mesmo em meio à crise, em meio à pandemia, né? Teve o próprio HGRU de varejo, teve uma subida aí no patrimonial, o HGLG, entre outros, teve vários aí que tiveram uma subida sim do patrimonial mesmo em meio à crise. Então, assim, a tendência é que no médio e longo prazo, fundos imobiliários de tijolo, eles se valorizem, ok? E o dividendo, como eu disse para vocês, ele tende a se manter e como o preço tende a crescer, o yield cai, tá? Então, esses são fundos realmente mais focados em valorização. Então, assim, quem tem perfil mais conservador e moderado, principalmente o conservador, foca muito nisso aqui, né? Galpão, muito shopping, laje e por aí vai, tá? O yield médio desses fundos é entre 0,5%, tem uns que estão rendendo até abaixo disso, né? Fundos de shopping, por exemplo, agora estão rendendo menos, alguns fundos de laje também, mas a média fica aí algo em torno de do 0,5% ao 0,7% aí, em alguns que são um pouco mais arriscados, tá? Mas a média geral é aí entre algo em torno do 0,4 a 0,6, não passa disso não, beleza? Então esses são os fundos imobiliários de valorização. Agora os fundos imobiliários de renda, né? Que são os que realmente tendem a te gerar mais dividendos ali no mês a mês e não tanto a questão da valorização. Por quê? Nos fundos de renda a gente tem fundo de papel, né? Fundo de desenvolvimento, FOF e pode entrar um híbrido, né? Aí depende de como é que é esse híbrido. Se é um híbrido que tem mais papel e desenvolvimento ou se é um híbrido que tem mais imóveis, né? Depende muito. O híbrido é uma classificação que acaba assim sendo pouco difícil de você falar isoladamente sem olhar o fundo em si, né? Mas de fato seriam esses, papel, desenvolvimento e FOF, principalmente esses dois, né? FOF vem sofrendo um pouco agora na questão da pandemia, os dividendos deram uma queda por conta do mercado, no geral teve uma queda, mas principalmente esses dois, papel e desenvolvimento, estão entregando muita renda aí nos últimos 4 ou 5 meses, de fato. Principalmente o papel e o papel high yield, né? Vou explicar isso para vocês. Então, voltando. Por que eu falei que esses fundos de renda, eles tendem a distribuir mais dividendo e menos valorização? Por conta dos ativos, né? Se você for olhar bem, um fundo de papel, ele investe diretamente em dívidas imobiliárias. Uma dívida não tende realmente a se valorizar ao longo prazo. Uma dívida tem início, tem meio, tem fim. A gente sabe qual é o indexador que vai até o final. A gente sabe quem é a empresa que está pegando aquele dinheiro,
A gente sabe, a gente tem uma ideia até onde pode render aquela grana, tá? Então, realmente não tende a se valorizar. Um fundo de desenvolvimento também bem pouco, porque ele constrói para venda. Então, ele se desfaz da propriedade, na verdade, né? Ele compra, constrói, vende, se desfez, pegou o dinheiro, tá? Então, ele não é aquele fundo que vai lá, compra e fica para ele e vai se beneficiando com a valorização, não. Construiu, vendeu, ok? E o FOF também. O FOF é muito compra de ativos de outros fundos imobiliários à medida que esses vão se valorizando, ou que esses vão distribuindo dividendos, o gestor roda muito a carteira, né? Então ele não fica muito apegado ao ativo, não. O ativo se valoriza, ele já vende. Então não tem muita questão de valorização mesmo. E outro ponto que esse tipo de fundo imobiliário faz muita subscrição, muita emissão de cotas. Com a emissão de cotas, o preço, vocês devem perceber, né? Sempre que uma emissão aí sai, o preço, sei lá, tá a R$130, a emissão sai a 110, o preço cai, porque o mercado é vivo. A gente tem que entender isso, o mercado de capitais é vivo. Tanto de fundos imobiliários quanto ações é vivo. Se acontecer alguma coisa, o mercado corrige, né? Um ponto que as pessoas me perguntam muito é a questão do imposto, né? De imposto de renda sobre os dividendos. Pode acontecer um dia? Pode. Isso já acontece em vários países e pode acontecer no Brasil, sim. Se isso acontecer, que no dia, na verdade, que isso acontecer, o que realmente irá acontecer é que o mercado vai acabar subtraindo aquele imposto do preço. E jogo que segue, tá, pessoal? Então, assim, o mercado de capitais é vivo. Se tiver um imposto de 10%, ele vai corrigir os mesmos 10% e vida que segue. Vocês têm que entender isso, tem que ter isso na mentalidade como investidor, beleza? Regras mudam, leis mudam e vida que segue, ok? Então vamos lá. Papel, a gente tem aí o High Grade e o High Yield, tá? Vocês têm que entender essa classificação se você realmente for de uma linha moderada e agressiva, tá? Porque você vai precisar sim de fundo de papel na sua carteira. Se você for conservador ou não, você pode ficar entre os fundos de tijolo que já vão te servir bem. Mas se você for pelo menos moderado, você tem que entender sim. Qual a grande diferença? É a nota de risco, a nota de crédito, né? Uma agência oficial chega e dá uma nota para aquela dívida. Se o risco for maior, se o devedor, aquela pessoa, aquela empresa, na verdade, que está pegando aquele dinheiro, tiver um histórico não tão legal assim, o risco acaba que é avaliado de uma maneira maior, né? Então, esse tipo de dívida, no final, ela teria um indexador maior também, né? Por ter um risco maior, o retorno também tem que ser maior para realmente compensar no final, né? De nada adiantaria eu ter um risco, entrar em uma operação com risco maior para receber a mesma coisa de uma operação que não tem um risco tão grande assim, ok? Então, o High Grade e o High Yield servem exatamente para isso, para você entender qual é o risco que está sendo empregado em toda aquela operação, tá? Então, essa classificação vem em muitos relatórios gerenciais, tá? Entre High Grade e High Yield, vou puxar aqui até uma seta para mostrar para vocês, que vem basicamente assim no relatório gerencial, tá? Triplo A, duplo A, triplo B. Basicamente, uma classificação bem simples, tá, pessoal? Mas que serve muito pra gente. Vem basicamente assim. Então, a gente entende que os fundos high grade, eles possuem essa nota de crédito entre triplo A, duplo A e A, tá? Às vezes um pouco de B, mas não é tão comum. Já os fundos high yield, eles possuem uma nota de crédito menor. Triplo B, duplo B, triplo C e por aí vai, ok? Então, qual a grande diferença? O high grade distribui um dividendo menor, tá? Tem um risco nas suas operações realmente menores, enquanto o high yield, por ter um risco maior, uma nota de crédito não tão bem avaliada assim, ele distribui um dividendo bem mais alto. E a gente está vendo aí, hoje no mercado de fundos imobiliários, fundos distribuindo dividend yield de 1,5% até 2% ao mês. Coisa assim que realmente nunca foi vista no mercado, né? Com essa questão aí do IGPM acumulado aí, já está passando dos 20%. Então, assim, muito fundo imobiliário mesmo, que tem seus indexadores atrelados
principalmente a IGPM e IPCA também, está tendo sim uma distribuição de dividendos muito, muito alta, tá? Então, high yield é exatamente isso. Um alto, ele tem por função, esse fundo imobiliário, você me pergunta assim, e por que ele investe em dívidas que têm um risco maior? Porque é exatamente por isso, porque por ele ter esse viés high yield, né, ele foi criado necessariamente para ter um dividendo maior, e para ter um dividendo maior é preciso correr um maior risco, ok? Então assim, o dividendo médio de um fundo imobiliário de renda fica aqui algo em torno do 0,6, um fundo imobiliário de papel, um high grade, ou um FOF, fica mais ou menos por aí, até 1%, e a gente está vendo que é até mais do que isso nos últimos meses, tá? Mas no geral de mercado fica assim, sempre aqui algo em torno de 1%, tá, pessoal? Então é assim a diferença entre um fundo imobiliário de valorização e um fundo imobiliário de renda. Espero que tenha ficado claro para vocês, ok? Agora eu quero trazer aqui um dividend yield médio por setor, tá? Esses aí foram o yield médio dos últimos 12 meses dos principais setores aqui de fundos imobiliários, tá? Então isso aqui são fatos realmente reais que eu coletei na data de hoje, tá bom? Do yield médio por setor, beleza? Então a gente já pode ter uma ideia melhor aqui de como tá cada um dos setores de fundos imobiliários, e a partir daí, você sabendo qual é o seu perfil como investidor, se concentrar mais em um setor do que em outro, ok? A fim realmente do dividendo, porque a aula de hoje, o tema realmente são os dividendos, ok? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Vamos começar dos maiores para os menores, tá? Então aqui, de fato, o maior yield médio dos últimos 12 meses está no setor de desenvolvimento, tá bom? O setor de desenvolvimento realmente ele tem um maior risco empregado nas suas operações, porque, como eu disse para vocês, é construção para venda. E esse fato dele ser tão ativo assim no mercado depende muito de como anda a economia, o mercado da construção civil. O mercado da construção civil mesmo agora, em pandemia, está muito quente, está muito acelerado. E 2021 tende ainda a se manter isso, tá? Porque esse ano realmente, a gente está observando isso há uns 2 anos mais ou menos, já vinha uma aceleração da construção civil, né? Um reaquecimento da construção civil no Brasil. Esse ano a gente já sabia que ia ser muito bom, teve a pandemia, mas nem ela foi capaz de impedir não, ok? Então o mercado de desenvolvimento vem se beneficiando disso, 10,26%, tá? O yield médio nos últimos 12 meses. Passando dele a gente tem a agência bancária. Isso aqui, pessoal, é bem polêmico até às vezes, tá? Tocar nesse assunto de agência bancária. Por quê? O que a gente vem observando aí nos últimos anos realmente é o fechamento de agências por todo o país. A agência bancária vai acabar? Não vai acabar, mas vai diminuir? Vai diminuir sim. O custo de se manter uma agência bancária hoje é muito alto para o banco, né? Então assim, como a grande maioria dos serviços o banco já resolve de maneira virtual, pelo celular, pelo computador, de maneira fácil, sem precisar estar contratando pessoas, sem precisar ter aquele custo ali, a tendência é que as agências se diminuam com o tempo. Então a gente percebe aí que os fundos imobiliários de agência bancária estão sim correndo grande risco de ir acabando aos poucos mesmo, tá? A gente vê até o próprio RBVA que trouxe algumas agências bancárias do antigo SAG 11, que hoje nem existe mais. A gente tem um BBPO do Banco do Brasil, mas a tendência é que esse tipo de fundo imobiliário vá acabando, né? A agência fechando e esses imóveis se transformando em outros segmentos, né? O segmento de varejo, renda urbana e por aí vai, né? E aí você me pergunta, por que o yield médio é tão alto, né? E a principal razão do yield médio de agências bancárias ser tão alto é a seguinte: os contratos das agências bancárias ainda são válidos, né? Mesmo não sabendo se após o encerramento vai ter renovação ou não, né? O do próprio RBVA que eu acabei de falar, das agências do Santander, a gente já sabe que não vai ter, né? Tem muitas agências correndo esse risco. O mercado, muitos investidores saíram realmente, começaram a vender suas posições em agências bancárias por conta desse risco. Preço de mercado
começou a cair. Se você for olhar aí a média aí dos fundos imobiliários de agência bancária, o preço de mercado caiu, mas o dividendo se manteve. O contrato ainda é válido. Então, o fundo ainda recebe o mesmo aluguel e repassa a mesma quantidade para o cotista, né? Por isso que o yield médio é alto. Preço de mercado cai, dividendo se mantém, yield médio alto, tá? E muitas pessoas às vezes acabam caindo em algumas armadilhas por isso, por não entender esse mecanismo. O preço foi caindo, mas o dividendo se manteve por conta apenas de força de contrato que ainda é vigente, mas não sabemos como vai ser o futuro, né? O futuro de agência bancária realmente é muito incerto, beleza? Então eu, particularmente, Gabriel, não invisto em fundo imobiliário desse tipo. Não tenho nada contra quem investe, cada um tem sua estratégia, mas eu prefiro ficar de fora, beleza? Seguindo, falando de desenvolvimento, agência bancária, FOF, né? FOF aqui, se você pegasse aí 2019, esse yield médio aqui era maior, né? Como é um yield ainda dos 12 últimos meses, né? Então aqui pega o período do pré-pandemia, pega aí finalzinho de 2019, que estava tudo indo muito bem no mercado, né? Os fundos imobiliários lá no topo, muito dividendo bom. Esse yield se mantém de lá, mas hoje a gente sabe que muitos FOFs estão sofrendo sim para entregar bons dividendos. Muitos FOFs caíram aí de 4, 5 meses para cá, os dividendos, né? Passando aqui de FOF, agora a gente vai ter os fundos de papel, né? Aí você me pergunta, se os fundos de papel são bons entregadores de dividendos, por que eles não estão nem entre os 3 primeiros aqui da lista? Porque aqui dentro entra tudo. Tanto os fundos high yield quanto os fundos high grade, tá, pessoal? Então a gente tem fundo de papel high grade aí que entrega a mesma coisa de um fundo de tijolo, até menos às vezes, ok? Então, como isso aqui é uma média, ele fica aqui na casa dos 7,4. Se a gente for pegar esse mesmo estudo daqui, sei lá, 6, 7 meses, a gente vai ver que isso aqui vai estar muito maior, porque os fundos high yield realmente estão distribuindo muito dividendo, né? Muito dividendo mesmo. Passando, laje corporativa, isso, laje corporativa, tá? Então aqui ainda pega muito período pré-pandemia, mas esse yield vem caindo bastante, a laje está sofrendo muito com vacância, esse tipo de coisa. Depois, logística, né? Logística sempre teve um yield muito abaixo do mercado, por aqueles motivos que eu comentei no começo. Fundos muito seguros, muito conservadores, contratos atípicos, bons inquilinos, o mercado precifica acima, né? Então, com PVPs cada vez maiores, o dividendo se mantém, o yield cai, ok? Então, tudo isso leva em consideração a precificação do mercado, tá? Deixa eu ver se ficou faltando algum. E por último, né, os shopping centers. Olha como é que caiu o yield médio dos shopping centers nos últimos 12 meses. Muito baixo mesmo, né? A gente sabe que 2020 não está sendo fácil ainda para o segmento, né? Muito shopping ficou aí 2, 3 meses sem entregar nada. Muito fundo de shopping ficou sem entregar, realmente sem entregar zero dividendo por alguns meses. Então o yield médio do setor caiu muito. Mas a tendência é que para o médio prazo tudo volte, que ele volte para essa casa aqui do logístico, né? Sempre ficou bem parecido aqui, as porcentagens médias entre logística e shopping sempre ficou muito parecido. Então assim, essa tabela aqui já nos traz uma ideia, sabendo interpretá-la, né? Como eu olhei a tabela, não puramente os dados e cuspi para vocês, mas interpretei tudo para vocês e passei para vocês o motivo de cada um desses números, você tira de letra, tá? Você realmente consegue manipular o mercado a seu favor, tá? Se hoje eu quiser, se eu tiver, sei lá, 100 mil reais e quiser receber entre 500 a 1.500 reais todos os meses, eu consigo, né? Levando em consideração o risco que eu quero tomar, a previsibilidade no dividendo que eu quero tomar, tudo isso. Hoje eu consigo manipular o mercado desse modo ao meu favor, tá? E é o que eu quero que você consiga também, sabendo interpretar cada um desses dados aqui da maneira correta, ok? Então aqui tem até uma estratégia que eu quis trazer para vocês, tá? 3 estratégias bem diferentes, né? Conservadora, moderada e agressiva, tá? Então,
eu trouxe uma ideia, né? Você pode levar para sua vida ou não, tá? Se entendendo como investidor de fundo imobiliário, né? Qual o perfil que você está aqui dentro? Saiba primeiro se você é um conservador, se você é um moderado ou um agressivo, né? Então eu dividi basicamente assim: conservador, 70-30. 70% de fundo imobiliário de valorização e 30% de renda, né? Essa pessoa, por ser mais conservadora, ela quer ficar mais apegada ali a fundos de tijolo, shopping, galpão, laje, por aí vai, né? Quer ter uma previsibilidade maior, então eu dividi dessa maneira, 70-30. Moderada, meio a meio, né? Sem segredo nenhum. 50% da valorização e 50% em renda, tá? E o agressivo, eu quis trazer basicamente assim: 30% de valorização e 70% de renda, tá? Então aqui, e em renda eu trouxe desenvolvimento e papel high yield, tá, pessoal? Então assim, o que a gente tem que levar em consideração é que uma estratégia mais conservadora, ela tem um yield menor. Um yield aqui, como eu disse, aqui ficaria um yield mensal algo em torno aqui de um 0,6. Aqui ficaria um yield mensal algo em torno do 0,7, 0,8. E aqui ficaria um yield mensal na casa de 1% a mais, tá? Então, seria mais ou menos assim que ficaria o yield de cada uma dessas carteiras, seguindo esse padrão que eu trouxe para vocês, beleza? Então, aqui na conservadora, por você ter mais em valorização, a tendência é que no longo prazo seu patrimônio seja maior do que, se valorize mais, na verdade, do que esse, porém, no mês a mês, você receba mais dividendos com essa. Saiba o que você quer para a sua carteira. Aí você fala: ah, eu não quero nem tanto isso, quero ficar no meio. Aqui, fechou, entendeu? Então saiba manipular o mercado à medida que você precisa, dependendo das suas necessidades, tá, pessoal? Então essa é o guia definitivo de dividendos que eu queria trazer para você.